Nós vamos abrir as Escrituras no Evangelho conforme escreveu Lucas, dando sequência à nossa exposição. Desde o ano passado estamos trabalhando de forma muito séria a palavra do Senhor à luz desse Evangelho. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 10. Veremos um pouco mais da metade do capítulo, até o verso 24. Lucas, capítulo 10, verso 1 até o 24. Antes da leitura, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio imenso que o Senhor concede a cada um de nós de comparecermos ao ajuntamento solene do teu povo diante do Senhor, ao apresentarmos as nossas ações de graças, o nosso culto. Ó Deus, que tu possas receber a nossa adoração em espírito, em verdade, com ordem, com decência, que o teu nome, ó Deus, seja exaltado e glorificado. E agora que nós olharemos para a tua palavra e dela extrairemos mensagem do Senhor, que tu mesmo, ó Deus, possa falar aos nossos corações. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Lucas capítulo 10, do verso 1 até o 24, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se vos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Meus irmãos, é um texto sobremaneira forte para a igreja de todos os tempos. Após colocar em prova aqueles que queriam segui-lo, em sessões anteriores, Jesus comissiona 70 pessoas, 70 trabalhadores, para abrirem o seu caminho. É o que nós chamamos aqueles que vão à frente cortando o mato, preparando para a chegada do Senhor. Era uma missão honrosa, difícil e ao mesmo tempo perigosa. Muito perigoso falar de Cristo no nosso mundo. Até hoje é muito perigoso, dependendo do contexto em que você está. Nessa noite eu quero falar a respeito de uma obra que o Senhor começou desde o século I, que tem desdobramentos eternos. Essa obra não se limita apenas a essa vida temporal, mas ela tem desdobramentos eternos. E nós vamos extrair algumas lições desse texto. A primeira lição é acerca da importância dessa obra. A obra de Deus tem a sua importância. E quando eu me refiro à obra de Deus, eu estou falando de obra de Deus mesmo. Eu não estou falando de enriquecer pastor, eu não estou falando de enriquecer instituição, eu estou falando da obra de Deus mesmo, a pregação do Evangelho. O puro e simples Evangelho. Sem apetrechos, sem relíquias, sem superstição. O Evangelho puro e simples do jeito que ele é. Isso tem muito valor, tem muita importância para o nosso Deus. Então Jesus comissiona esses 70 a abrirem o seu caminho. O número 70 era simbólico para os judeus. Era a quantidade de anciãos eleitos para ajudarem Moisés, como está registrado lá no livro de Números. A quantidade de membros do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos judeus, Supremo Tribunal religioso. E o número das nações do mundo até aquele momento. Hoje tem muito mais nações. 70 nações. Então, há uma certa preparação para o que Jesus estava por fazer em relação à sua morte e ressurreição. Jesus envia obreiros de 2 em 2, é o que o texto diz. É sempre melhor ser 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. É sempre melhor andar acompanhado, jamais sozinho. A obra é sempre maior do que a capacidade dos obreiros. Então, se nessa noite eu colocar alguma situação que você diga, pastor, eu não tenho a menor condição de fazer, você está tendo o sentimento correto diante de Deus. Ninguém é adequado, ninguém é suficiente, ninguém é 100% santo. Mas Deus escolhe justamente esses vasos de desonra para que o nome dele seja honrado e glorificado. O pastor Edilton, na quarta-feira, falou a respeito de Gideão. A maneira como Deus chama Gideão, a maneira como Gideão responde a esse chamado de Deus. E Gideão diz para o Senhor, eu não sou adequado. De Brasília, a minha cidade é a mais pobre. Da minha cidade, a minha família é a mais pobre. Da casa de meu pai, eu sou o mais covarde. Eu sou o mais frouxo. E Deus diz, não, é você. Vai você na sua força, homem valente. É assim que Deus designa Gideão. Então ninguém é adequado. Deus sempre chama pessoas que aos olhos humanos não são
adequadas. Então a obra é sempre superior à capacidade dos obreiros. Por isso há necessidade de constante oração, de constante dependência do Senhor, para que Ele também envie mais trabalhadores para a sua seara. O fato é que o texto nos chama a atenção para uma colheita que precisa ser feita, mas não há tantos recursos como na agricultura da atualidade. Máquinas fazem serviço de centenas de homens. Apenas uma máquina faz serviço de centenas de homens. Naquele tempo não havia esse tipo de recurso, era tudo manual, tudo muito artesanal. Então, a pregação do Evangelho continua sendo uma tarefa nossa. Nós não podemos delegar. Os irmãos lembram que a igreja, principalmente quando era na Praça do Bicalho, quando ia se fazer um almoço, quando ia se fazer alguma confraternização, geralmente as irmãs da SAF já havia algumas irmãs especialistas na cozinha, elas iam lá, preparavam uma galinhada, preparavam um arroz, preparavam algo assim, servia a igreja ali naquele momento. Hoje, nós contratamos pessoas para fazerem esse tipo de serviço. As mulheres da igreja não têm condições hoje de cozinhar dessa maneira. Existem certas tarefas da igreja que nós podemos terceirizar, mas a pregação do Evangelho não. Não. Eu fiquei chocado, certa feita passando no semáforo, havia os panfleteiros distribuindo aqueles panfletos de igreja. Eu perguntei, você é dessa igreja? Não, eu sou da empresa de panfletaria e estou aqui distribuindo. Fazendo a tarefa que nós deveríamos fazer, que os crentes deveriam fazer. Então, irmãos, percebam que essa tarefa é sempre maior do que a nossa capacidade. Nós precisamos de mais obreiros para essa obra relevante e urgente. O texto vai falar a respeito de evitar saudações pelo caminho, porque as saudações pelo caminho poderiam resultar em excessos de conversas e perder o foco. Eles caminhavam muito, então paravam no caminho e começavam a conversar, de repente até esquecia para onde está indo. Eu experimentei isso na Campo Família, porque lá é muito grande, e às vezes eu saía do local do templo e queria ir no meu quarto. Eu confesso que na tarde de ontem eu demorei 3 horas para chegar no meu quarto, porque eu saí do templo. Aí eu comecei a conversar com um, aí comecei a conversar com outro, aí comecei a conversar com outro. Falei, gente, mas vai ser difícil de chegar lá. Mas eu consegui chegar. 5 horas eu consegui chegar, tomar banho e me preparar para os trabalhos da noite. Então Jesus disse para evitar as conversas pelo caminho, para não levar provisões, porque os assuntos do rei exigem pressa. Os obreiros não deveriam prioritariamente se ocupar com provisão, nem se distraírem com as agendas paralelas e secundárias. Se os irmãos observarem, é justamente o tipo de evangelho que é pregado hoje em muitos arraiais tidos como cristãos. A prédica pastoral é quase sempre essa, são as suas necessidades diante de Deus, elas têm prioridade, Deus tem que te servir, Deus tem que te curar, Deus tem que te prosperar, Deus tem que fazer algo na sua vida. Veja que Jesus não fala nada disso aqui. Jesus fala de servos, de súditos do seu reino. Eles devem ser tomados por um senso de urgência, não há tempo para perder, não devemos nos deter em situações de só menos importância, especialmente quando tem uma obra muito grande para ser realizada. Os obreiros da paz não devem ocupar-se com o conforto ou com a ostentação. Quanto mais bens temos, mais trabalhos teremos. Isso é fato. Se você tem 2 camisas, você só vai lavar 2 camisas. Se você tem 30 camisas, aí já fica um pouco esquisito. Vai ter que dedicar mais tempo para aquilo dali. Eles devem ser simples e modestos para não atraírem atenção sobre si mesmos. Longe de serem motivados por lucros, eles devem confiar plenamente no sustento que vem de Deus. Então, a primeira lição que nós extraímos desse texto sobre essa obra com desdobramentos eternos é quanto à sua importância. A segunda lição é a respeito dos perigos que nós vamos encontrar
nessa jornada com o Senhor, nesse compartilhamento do Evangelho. Versos 3, 5 e a 7. Os obreiros são enviados como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, a seara é grande, são poucos os trabalhadores e é um ambiente hostil, um ambiente difícil. Não existe vida fácil para ninguém. Se há aqui alguém que procura a Deus para ter uma vida facilitada, não existe facilidade no reino de Deus. E aqueles que querem viver piedosamente para o Senhor serão perseguidos em alguma medida, em algum grau. Os obreiros não devem esperar facilidades. As perseguições são praticamente inevitáveis. E nós sabemos que os lobos têm dentes afiados e têm garras mortais. E o chamado de Cristo nunca foi para covardes. Nunca foi para covardes. Mas para aqueles que de fato têm coragem. Uma coragem dada por Deus. É impossível ser seguidor daquele que foi crucificado sem enfrentar a fúria de Satanás e a hostilidade do mundo. No dia que nós entendemos as realidades espirituais, a nossa condição de pecado, de condenação, no dia que nós entendemos a mensagem da cruz, que a mensagem da cruz comunica a salvação, no dia que nós entendemos que a ressurreição de Cristo é a primeira de muitos que estão inseridos nesse corpo de Cristo, e a partir do momento que nós nos entregamos a esse Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, automaticamente nós estamos na mira do inferno. Automaticamente. Não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é membro de igreja. Se você é crente, você já está na mira de Satanás. Não tem como caminhar sem sofrer perseguições. Então é sobre isso que Jesus está alertando no desenvolvimento dessa obra. Essa obra começou antes mesmo do primeiro século. Tentaram destruir a igreja de tantas formas e não conseguiram. Porque a sustentação da igreja não depende de mim, não depende de você, mas depende do dono da igreja, que é Cristo. Ele tem sustentado a sua igreja. Tentaram destruir, sem sucesso. Então os 70 foram enviados aos lares com essa mensagem de paz. E o Evangelho vai promover a glória de Deus no céu e a paz na terra entre os homens. Quando de fato o Evangelho entra na vida de uma pessoa, há uma transformação inexplicável. Nem as terapias de psicologia podem fazer. Não há remédio que promova essa transformação, embora algumas pessoas que sofram de transtornos emocionais, quando tomam remédios, elas mudam muito. Às vezes ficam mais, eu não digo mansas, mas dopadas, né? Elas ficam ali mais passivas. Mas a verdadeira mudança na alma e no coração é produzida pelo Evangelho do Senhor. Então, além da importância do Evangelho, dos perigos da seara, uma outra lição que retiramos desse texto, versos 10 a 16, é a rejeição do Evangelho. Jesus deixa claro que os seus precursores não fazem a obra em seu próprio nome. Eles são apenas enviados, que têm todo o poder e autoridade no céu e na terra. Eles vão sob o poder de Cristo, em nome de Cristo. Eu fiquei pasmo há algum tempo atrás, já deve ter uns 3 anos, que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi mesmo, acompanhando alguns programas de outras igrejas que de fato não são bíblicas. E o pregador televisivo dizia o seguinte para a pessoa que estava possessa: eu te ordeno, eu mando você sair. Meus irmãos, eu não tenho autoridade em meu nome. Não é em meu nome. É no nome de Cristo. A obra é dele. Ele é o Todo-Poderoso.
Não é em meu nome, mas é no nome dele. A rejeição da mensagem e dos mensageiros não significa derrota. Nós vamos pregar o evangelho e esse evangelho, em alguns momentos, vai ser rejeitado e tem que ser assim. Mas não é sinal de derrota, pelo contrário, acarreta severo juízo àqueles que rejeitam a mensagem. Quanto maior a oportunidade, maior a responsabilidade, maior a cobrança. Quem mais ouviu sobre o evangelho e rejeita, mais culpado será no dia do juízo. Ouvir os embaixadores de Cristo é o mesmo que ouvir o próprio Senhor. Por outro lado, desprezar os seus representantes é o mesmo que desprezá-lo. Portanto, ao rejeitar os embaixadores de Deus, as pessoas estão rejeitando o reino dos céus, os verdadeiros embaixadores de Deus, os que pregam o evangelho puro e simples. Mas além, irmãos, da importância do evangelho, dos perigos em meio à seara, e também da rejeição que certamente o evangelho vai sofrer. Por fim, eu quero falar a respeito da alegria dos obreiros e da alegria de Jesus nesse contexto dessa obra com desdobramentos eternos. Os obreiros foram aos 70, pregaram nas cidades, seguiram as orientações de Jesus, foram de 2 em 2, não se apressaram de sair de determinadas residências, comeram de tudo que se oferecia, jiló, quiabo, o que tivesse eles estavam comendo. Tudo que tivesse lá eles estavam comendo, do jeito que Jesus falou. E eles lograram êxito. Eles ficaram, o que mais chamou a atenção deles, o que mais os impressionou, não foi nem tanto os milagres, as curas aos enfermos, mas o que chamou a atenção deles e os deixou, de certa forma, impressionados com a ação do Senhor, era o fato de que os demônios estavam se submetendo à autoridade de Jesus. Era o comentário da volta. Eles voltaram em caravana e começaram a conversar. Puxa, você viu? Os demônios se submetem. O poder do mal se submete. E eles chegaram impressionados com esse relatório diante do Senhor Jesus Cristo. A vitória da luz sobre as trevas trouxe alegria àqueles corações. Só sabe disso, irmãos, quem já passou por situações de possessão maligna e passou 2, 3 horas para expulsar um demônio. É complicado. Você fica cansado. Mas quando sai é um alívio. É um alívio. Você tem um alívio assim que, graças a Deus, já foi embora. Não está mais oprimindo essa vida. E eles tiveram essa experiência. Mas Jesus os alerta a não nutrirem uma certa arrogância espiritual. Pensarem que eles tinham poder sobre Satanás. E Jesus diz, olha, eu vi o diabo cair do céu. Eu vi Satanás cair como que um relâmpago contra a terra. Mas por que ele caiu do céu? Por causa da soberba. Por causa da soberba. É aí que nós temos que ter cuidado com o êxito nessa obra. É possível sim alguns serem tomados de soberba espiritual. E a lição que depreendemos aqui é que a maior alegria que nós devemos ter não é naquilo que fazemos para Deus. Não é essa a nossa maior alegria, não é naquilo que fazemos para Deus, mas no fato de ter o nosso nome inscrito no livro da vida. Essa deve ser a nossa maior alegria. Talvez você seja um crente que passe a vida inteira sem ter um feito extraordinário que você se lembre. Mas a maior alegria do crente é o fato de que o nome dele está escrito no livro da vida. Então a nossa alegria não está no serviço. Servir é muito bom. Quem já serviu mesas, quem já serviu o próximo, parece que você fica leve, né? Você vai numa casa de assistência onde tem meninos abandonados, você leva uns brinquedos, ou você vai no hospital, visita um doente, você parece que sai leve, né? Parece que tira um fardo de sobre seus ombros.
Mas a nossa maior alegria não deve ser essa. A nossa maior alegria deve ser na graça salvadora. Certa feita perguntaram a Sir James Simpson, o inventor do clorofórmio, e perguntaram o seguinte: qual a sua maior descoberta? Esperando que ele dissesse que era o clorofórmio. E ele disse que minha maior descoberta, ou aliás, minha descoberta mais grandiosa, foi quando me dei conta de que Jesus Cristo era o meu Salvador. Essa foi a minha maior descoberta. Porque antes da fundação do mundo, ele já nos salvou, ele já nos alcançou. Mas quando eu percebi isso, quando isso me foi revelado, quando isso foi mostrado para mim, é a primeira vez no Evangelho de Lucas que Jesus, o próprio Senhor, exulta de alegria. Não por causa dos milagres, mas por causa da soberania de Deus na salvação. Ele exulta no fato de Deus ocultar as glórias do Evangelho aos sábios instruídos, aos gênios do mundo, e revelá-las aos pequeninos, aos anônimos. O que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, eu não me recordo exatamente qual delas, se é a primeira ou a segunda, Deus chama a escória do mundo, o refúgio, aquilo que não tem valor. Em síntese, o que é reputado como o lixo da sociedade. Deus chama para que o nome dele seja glorificado neles. Para que a glória seja toda do Senhor. Deus chama nobres também. Deus chama também. Mas Jesus aqui exulta no fato desse evangelho ter sido revelado aos pequeninos. O fato é que Deus vira a mesa, Deus inverte a pirâmide. Os sábios não entendem, mas aos pequeninos é revelado de forma clara. O Evangelho não está abaixo, mas muito acima da compreensão dos sábios e dos inteligentes. Diferentemente do que eles pensam, os filósofos, os entendidos da nossa época, os grandes pensadores, os especialistas que a sociedade dá ouvidos. O Evangelho não está abaixo do conhecimento deles, o Evangelho está muito acima. Jesus felicita os seus obreiros porque eles viram o que os patriarcas, os sacerdotes, os profetas e reis não conseguiram ver. Tiveram apenas relâmpagos ou apenas flashes dessa revelação. E Jesus exulta porque eles conseguiram ver a revelação de forma plena. Os discípulos viram o Jesus da história. Os antigos viram o Jesus da profecia. A igreja da atualidade vê o Jesus da história. Ele é presente na igreja dele. A obra dele reverbera pelos séculos no mundo inteiro. Eu acho incrível como o Espírito Santo de Deus se movimenta ao longo da história e nas nações. Tivemos um movimento forte na Europa em 1500. Depois esse movimento vem para a América do Norte, a Nova Inglaterra, Estados Unidos da América. Hoje temos uma efervescência na América Latina, um desejo, uma busca imensa por Deus. E o Espírito Santo vai em vários pontos da história trabalhando e promovendo esse despertamento do seu povo. Essa obra de Cristo reverbera na história. Aqueles que creram antes, eles creram no Messias prometido. Os discípulos estavam diante do Emanuel. Não o diácono Emanuel ou o presbítero Emanuel, tá? Mas eles estavam diante do Emanuel, Deus conosco. Deus presente conosco. Então eu concluo dizendo que nós estamos inseridos numa obra com desdobramentos eternos. Eternos, ela não acaba aqui, ela continua pela eternidade afora. E essas foram algumas lições que extraímos do texto. Tem muitas outras que poderiam extrair, mas vamos ficar nessas 4. A importância, a relevância dessa obra, a prioridade dessa obra, os perigos que nós vamos encontrar no meio do caminho, e isso é certo,
não tem como evitar, faz parte. A rejeição ao Evangelho e a verdadeira alegria que nós temos de ter ao longo de toda a jornada. A verdadeira alegria é que o nosso nome está nesse livro da vida. E como muitos pastores antigos diziam, é um livro que foi inscrito com tinta indelével, com tinta inapagável, no sangue do Cordeiro. Seu nome está lá. Essa deve ser a nossa maior alegria. Nós, geralmente, por conta da instabilidade de segurança que temos no nosso país, a violência urbana, fazemos seguro do carro. É bom fazer um seguro do carro, até por acidente, roubo, furto. Algumas pessoas já relataram, pastor, quando roubaram o meu carro à mão armada, eu pensei, tem um seguro. Vou sair do carro, entregar, eu pego outro carro. Tranquilo. Tem outros que se desesperam, né? Esquecem de tudo e reagem, mas geralmente fazemos um seguro do carro, alguns fazem um seguro residencial, outros fazem seguro de vida. E aí vai, as modalidades. Chegamos ao ponto de fazer o seguro do celular. É quase o preço do aparelho. E as pessoas pagam porque elas temem perder o bem. Temem perder aquele bem. Mas quando o seguro é feito, elas têm aquela sensação de segurança. Não, estou tranquilo. Acontecer qualquer coisa, eu estou tranquilo. Meus irmãos, o nosso maior seguro de vida não é aquele que é feito por uma grande organização, uma grande empresa. O maior seguro de vida que uma pessoa pode ter é o seu nome inscrito no livro da vida. Isso é o maior, o melhor, o supremo seguro, a suprema segurança. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações, nos encorajar, produzir alegria em nossos corações e que estejamos conscientes de que estamos numa jornada com o nosso Deus, com desdobramentos eternos. Mas aqui e agora, nós vamos sofrer os embates desse mundo. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.